da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do 2º ano Ensino Fundamental, volume 5, do componente curricular de Geografia. Atividades. Atividade 1, nós temos aqui então 3 imagens de transportes escolares em diferentes áreas. Temos 2 no Brasil e uma fora do Brasil. Vocês conversaram com as pessoas aí da sua casa sobre as maneiras de se locomover para a escola. Aí tivemos que observar as imagens para saber as características dos meios de transporte utilizados para a escola e responder as perguntas abaixo. Na letra A, quais as características dos lugares representados nessas fotos e que meio de transporte as crianças utilizam para ir à escola? Então nós temos 3 imagens. Vamos responder sobre as 3, falando as características do ambiente e o meio de transporte que foi usado. Na imagem 1, ela é caracterizada por um distrito rural. Essa informação foi nos dada na legenda abaixo, onde está informando de onde é a imagem. Na imagem apresenta ruas de paralelepípedo, ruas de paralelepípedo, com muitas árvores, né? As árvores até deixam o ambiente mais agradável, o ar mais puro. E o transporte utilizado é um ônibus rural. Na imagem até está citando que o ônibus foi ganhado, né? Eles estavam recebendo o ônibus, então é um ônibus rural de forma coletiva, que usam muitas pessoas. Agora vamos para a imagem 2. Na imagem 2, o ambiente ele está às margens de um rio, né? Que a gente pôde perceber. Até fala também na legenda de onde é a imagem. Então, ambiente às margens de um rio com muitas árvores. Também um ambiente agradável, né? É um município onde o transporte de pessoas são por embarcações. Então lá somente eles se locomovem, o transporte deles são por embarcações. E para as crianças irem à escola, os alunos usam o barco escolar para se locomover de ida e volta
para a escola. Então, a única forma deles se locomoverem lá é através de barcos, porque onde eles moram são ribeirinhos, né? Ribeirinhas são sempre à margem de rios e são localidades longe, às vezes, né? Entre as casas, escolas, comércio lá. Então, a locomoção deles são sempre por embarcações. Então, agora, por último, na imagem 3, a imagem 3 é um lugar fora do Brasil, é na Venezuela. Então, pela imagem, a gente percebe que é um lugar simples, que possui também árvores. Nas 3 imagens a gente percebemos essa semelhança, que existe árvores, né? Então é um ambiente que tem um ar mais puro. Então possui árvores. As ruas não são asfaltadas, vocês perceberam? Então não são asfaltadas. E o ambiente, ele está sujo, vocês perceberam lá, né? Tem água parada, tem lixo no chão. Então é um lugar simples que possui árvores, as ruas não são asfaltadas e o ambiente está sujo. Agora, o meio de transporte então utilizado é um caminhão. Então, o transporte utilizado é um caminhão adaptado com uma gaiola para transportar pessoas. Então, eu fiz uma pesquisa, né, sobre essa questão aí, dessa imagem que eu vi. E lá na Venezuela, eles utilizam muito, então, adaptar esses transportes aí, caminhão, caminhonete, para transportar as pessoas, né? Sejam transporte escolar ou transporte mesmo comum entre as pessoas, um transporte mais coletivo, que seria os nossos ônibus aqui. Então lá são dessa forma aí, um caminhão adaptado com gaiolas. Essa parte de trás aí é chamada como gaiolas. Então, sobre essas 3 imagens, né, nós percebemos a semelhança entre as árvores, um ambiente bem arborizado, mas porém tem as suas diferenças e limitações. Se você respondeu alguma coisa diferente, não tem importância, né? Se você notou mais alguma característica no ambiente, envie para a sua professora e ela fará a correção para ver se está de acordo com a resposta, com a pergunta que é pedida. Vamos agora para a letra B. Eles têm alguma semelhança com o meio de transporte que você utiliza? Aqui então nós temos uma resposta que é pessoal. Porém, se você respondeu, se você vai para a sua escola a pé ou de carro, você deve responder que não há nenhuma semelhança com nenhum dos transportes citados nas imagens.
Mas se você respondeu que você vai para a escola de ônibus, então você responde que tem a semelhança então com a imagem 1. Caso alguma criança vá de caminhão, você pode responder também que tem semelhança com a imagem 3, mesmo que o caminhão da imagem 3 é adaptado com gaiola, mas é um caminhão, é um transporte utilizado por pessoas. Então, fica aí a dica, né, para você responder corretamente a letra B. Letra C. Quais os tipos de insegurança cada meio de transporte pode oferecer e que cuidados devem ser tomados em cada um deles? Então, nós temos que falar sobre as 3 imagens novamente. Na imagem 1, o transporte lá é o ônibus coletivo, né? Lá só tem insegurança, ele só oferece insegurança. Vamos responder. Só oferece insegurança se não tiver cinto de segurança e se não for feito revisão do veículo diariamente. Então tem que sempre fazer revisão do veículo para não ter perigo, oferecer perigo, né? Pneu careca, manutenção de mecânica, então isso tudo pode oferecer insegurança. Mas se é feito isso, então tá ok. Agora nós vamos responder então sobre a imagem 2, né? Vou chegar esse aqui um pouquinho para cima. Vamos então para a imagem 2. Qual é o risco, né? Então, esse é na imagem 2. É um transporte que oferece risco se ele estiver inadequado e sem coletes de salva-vidas. Por ele ser aquático, né, pelas águas, pela rede fluvial, então ele só oferece segurança se ele não tiver adequado para o transporte, né, pela água, e se não tiver coletes, porque às vezes se houver algum risco de enchente, né, as águas subirem e às vezes o barco querer virar, então as pessoas têm que ter coletes salva-vidas para que não aconteça algo com a vida das pessoas, né? Então agora nós vamos chegar essa imagem um pouquinho para cima para respondermos sobre a imagem 3, porque as 3 têm uma semelhança que tem que ter para não causar insegurança, que nós vamos responder no final. Imagem 3. O transporte oferece risco por ser adaptado com gaiolas para
transportar pessoas. E se não tiver cinto de segurança. Vocês perceberam na imagem lá que a gaiola ela é fechada na lateral, mas na parte de trás ela só tem uma portinha de grades que segura ali a entrada e a saída, né? Mas é um pouco aberto no fundo. Então nós temos que perceber lá a questão da insegurança, né, que pode oferecer para as pessoas. Porque se der uma brecada, não tiver segurança, alguém pode sair por aquela abertura que tem lá atrás. Então causa risco e perigo para as pessoas. Agora, nas 3 imagens, pode ter insegurança se o motorista não for habilitado e não agir com responsabilidade por estar transportando crianças, né, pessoas. Então o motorista ele tem que ter habilitação para dirigir e ele tem que agir com responsabilidade, né? Aguardar em local adequado, descansar, dormir. Então não ficar saindo, às vezes até em bares, bebendo para depois transportar as crianças. Porque muitos, quando estão na cidade, eles ainda voltam para casa depois de levar as crianças na escola para depois ao final da aula buscar. Mas em muitos casos já vimos que motoristas, às vezes em cidades menores, em zona rural, em distritos pequenos, eles não voltam para casa e ficam na área ali esperando para o retorno no final da aula, né? E aí às vezes já foi visto motoristas bebendo, então isso causa sim insegurança. Então tem que ter muito cuidado nessa questão da escolha do motorista, porque ele tem que ter habilitação e tem que ser responsável. Na atividade 2, quando vamos para a escola, passeio ou trabalho, podemos utilizar um transporte coletivo ou individual, pois cada meio de transporte tem sua característica. Ligue o meio de transporte à sua característica mais significativa e marque se é individual ou coletivo. Então nós temos aqui os meios de transporte: avião, bicicleta, caminhão, ônibus e carro. Nós temos que ler as características aqui na última coluna, ligar e marcar se esse transporte ele é de uso individual ou coletivo. Então aqui nós temos o avião. A característica aqui: não poluo, sou ótima para o meio ambiente e para a saúde também. Então aqui, dos meios de transporte, uma que não polui, um transporte que não polui, que é ótimo para o meio ambiente e para a saúde, é a bicicleta, né? Que a gente pode usar, ela não polui, ela ajuda na saúde, porque quem faz o uso dela diariamente está praticando algum tipo de esporte também. Chego rápido e em longas distâncias, é o avião. Agora abaixo, vamos lá, temos mais 3 transportes. Só o transporte coletivo posso ser muito eficiente, pois levo muitas pessoas e economizo para a gente. Então, um desses 3 transportes, caminhão, ônibus ou carro, que leva muitas pessoas, pode ser eficiente e leva muitas pessoas e economiza para a gente. Então, assim, você não tem gasto de combustível com ele e tudo. Então, aqui no caso é o ônibus. Sou às vezes egoísta e levo uma pessoa só. O ideal é dar carona e levar a galera. É o carro, né? Que às vezes você pode ir sozinho, mas se você der carona para outras pessoas, você está ajudando então e pode levar mais de uma pessoa.
O caminhão. Levo cargas pesadas e ando em estradas. Uso combustível muitas vezes poluente, que, né, o diesel ele é poluente para o nosso ambiente. E ele sempre anda mais nas estradas porque carrega de um lugar para o outro, né? Então fizemos aqui a correspondência da imagem, as suas características, e agora nós vamos responder marcando se é individual ou coletivo. O avião, a principal marca dele, ele pode carregar uma pessoa só, né? Mas a principal mesmo é que ele é coletivo, ele carrega muitas pessoas. A bicicleta, o principal dela é de uso individual, mas se você, né, dependendo aí, tem gente que dá carona, carrega em cadeirinhas os filhos, né? Então sempre há uma possibilidade de dar uma caroninha. Mas o principal dela, a característica, é que ela é individual, de uso individual. O caminhão aqui, ele também é de uso individual, porém podendo dar carona porque tem o lado do passageiro. Agora já o ônibus aqui, ele é de uso coletivo porque carregam muitas pessoas. Né, o ônibus para viagens, o transporte coletivo na cidade, o ônibus escolar para carregar alunos, então ele é de uso coletivo. Aqui no carro, ele fala que às vezes ele é egoísta e leva uma pessoa só, mas o ideal é dar carona. Então ele pode ser tanto individual quanto coletivo. Individual porque se você é sozinho e faz uso do carro, ele é só de uso seu, mas você pode dar carona. Mas a principal característica dele é que ele é de uso individual. Então marcamos, né, para todos os meios de transporte a sua característica, fizemos a correspondência e marcamos se é individual ou coletivo. Agora na atividade 3, você sabia que alguns transportes dependem do poder público. Agora você tem que escrever aqui uma carta com a ajuda de um adulto para um órgão público relatando o que você descobriu em relação ao transporte escolar, sua utilização e segurança. Escreva o que você acredita que possa ser melhorado para que todos possam ir e vir com segurança. Aqui é uma resposta pessoal, porque é uma questão que você observou, né? Que você aprendeu. E você vai escrever de acordo com o que você conhece sobre o transporte escolar para o órgão público da nossa cidade, que é a prefeitura, né? Através do secretário de transporte, prefeito. Então, com a ajuda de um adulto, você vai escrever essa carta falando o que você aprendeu, que há vários tipos de transporte escolar, que todos devem ser adaptados de maneira correta, com cintos de segurança, com componentes que dê segurança para as crianças, os adultos, né, que fazem o uso dele. Então você vai aí com suas palavras, junto com o adulto da sua casa, da sua família, que esteja te ajudando, escrever essa carta como se fosse enviar ao poder público. Então é isso aí, crianças. Uma ótima semana a todos. Espero que tenha acertado bastante. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.